Existe um gigante no seu caminho hoje? Talvez não seja um guerreiro de quase 3 metros de altura segurando uma lança de bronze, mas pode ser uma dívida que não para de crescer, um diagnóstico médico assustador, um vício que você não consegue largar ou uma crise no seu casamento que parece invencível. Todos nós, em algum momento, chegamos ao nosso próprio vale de Elá. E é lá que descobrimos do que a nossa fé é feita. Hoje, vamos revisitar a história de Davi em 1 Samuel 17, não apenas como uma história de superação, mas como um manual de sobrevivência para quando o inimigo é muito maior que você. A cena bíblica é tensa. O exército de Israel está acampado de um lado do vale, e os filisteus do outro. Durante 40 dias, note esse número, 40 dias na Bíblia sempre representam um tempo de teste e provação. Um gigante chamado Golias aparecia de manhã e à tarde. Ele não apenas desafiava os soldados, ele humilhava a fé deles. Ele gritava: escolham um homem para lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês nos servirão. E a reação do exército de Israel, liderado pelo rei Saul, era pavor absoluto. Eles estavam paralisados pelo medo. É nesse cenário de terror que entra Davi. E é importante notar, Davi não foi para a guerra para lutar. Ele foi como um entregador de comida. O pai dele, Jessé, o enviou para levar pães e queijos para os irmãos mais velhos que eram soldados, e para ver se eles estavam bem. Davi era o caçula, o pastor de ovelhas, aquele que a família deixava cuidando do menos importante. Quando Davi chega ao acampamento e ouve os gritos de Golias, algo dentro dele se agita. Enquanto todos os soldados profissionais viam um monstro invencível, Davi viu um alvo. Enquanto todos pensavam ele é grande demais para ser derrubado, Davi pensou ele é grande demais para eu errar a pedra. A diferença não estava na visão física, mas na visão espiritual. Davi pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Note a mudança de perspectiva. Para o exército, o problema era Golias contra Israel. Para Davi, o problema era Golias contra Deus. E essa é a primeira chave. Quando você coloca Deus na equação, o tamanho do gigante muda. Mas antes de enfrentar o gigante, Davi teve que enfrentar 2 inimigos internos. O primeiro foi seu irmão, Eliabe, que o criticou dizendo que ele era orgulhoso e deveria voltar para as ovelhas. O segundo foi o próprio rei Saul, que disse: você não pode lutar contra ele, você é apenas um menino, e ele é guerreiro desde a mocidade. Davi teve que vencer o descrédito da sua própria família e da liderança antes de vencer o inimigo. Talvez você esteja passando por isso. Pessoas que deveriam te apoiar, mas que dizem você não consegue, isso não é para você. A parte mais crucial dessa história, teologicamente falando, acontece na tenda de Saul. O rei, tentando ajudar, oferece a Davi a sua própria armadura real. O capacete de bronze, a cota de malha, a espada. Davi tenta vestir aquilo. Imagine a cena, um garoto pastor tentando andar dentro da armadura pesada de um rei alto. Ele mal conseguia se mexer. Davi então toma uma decisão que define seu futuro. Ele tira a armadura e diz: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. Isso é poderoso. Davi recusou enfrentar o gigante usando a identidade de outra pessoa. Ele sabia que a armadura de Saul poderia ser ótima para Saul, mas seria morte para Davi. Quantas vezes nós tentamos vencer nossos problemas usando as armaduras que o mundo nos oferece? Fingindo ser quem não somos, usando métodos que não dominamos, tentando copiar o sucesso dos outros? Davi nos ensina que a autenticidade é uma arma de guerra. Ele desceu ao ribeiro, pegou 5 pedras lisas, as ferramentas que ele conhecia, do dia a dia de pastor, e sua funda. Ele foi lutar sendo ele mesmo, confiando no Deus que ele conhecia. O confronto final é rápido. Golias, ao ver Davi, se sente ofendido. Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Ele amaldiçoa Davi. Mas a resposta de Davi ecoa através dos séculos: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi corre em direção ao gigante. Ele não espera o gigante vir, ele ataca. Ele coloca a pedra na funda, gira e lança. A pedra acerta o único lugar vulnerável, a testa de Golias. O gigante cai de rosto em terra. Davi corre, pega a própria espada do gigante e corta-lhe a cabeça, garantindo a vitória completa. O exército inimigo foge, e Israel triunfa.
Mas atenção, a pedra derrubou o gigante, mas o que guiou a pedra foi a fé. Davi sabia que não estava sozinho naquele vale. Ele lembrou das vezes em que Deus o livrou do leão e do urso enquanto cuidava das ovelhas. Ele sabia que o mesmo Deus do pasto era o Deus do campo de batalha. O que aprendemos com Davi hoje? Primeiro, que o tamanho do seu gigante não muda o tamanho do seu Deus. Pare de falar para Deus o tamanho do seu problema e comece a falar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Segundo, não use a armadura de Saul. Não tente ser quem você não é para agradar os outros ou para vencer na vida. Deus te chamou com as suas características, com a sua história, com as suas pedras e funda. Use o que você tem na mão. Deus abençoa a sua autenticidade, não a sua imitação. E terceiro, enfrente seus medos. Davi correu em direção à batalha. Enquanto você fugir dos seus problemas, eles continuarão parecendo gigantes. Quando você os enfrenta em nome do Senhor, você descobre que eles não são tão invencíveis assim. Não importa qual gigante está gritando no seu ouvido hoje tentando te paralisar. Lembre-se, a batalha é do Senhor. Pegue a sua fé, seja você mesmo e marche para a vitória. A cabeça desse gigante vai rolar, porque quem te enviou garante a vitória. Até a próxima história.